Vamos deixar as coisas bastante claras aqui. Minha opinião, Carlos Andreasa, Bolsonaro é líder, foi líder de um movimento golpista após as eleições de 2022. Razão por quê? É muito importante que o seu processo se dê sob devido processo legal. Tudo correto, não pode ter erro, não pode ter vacilo, não pode ter excesso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. Hoje a gente vai tratar de uma entrevista que viralizou, entrevista do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, ao Estadão, a Rosiane Kennedy, titular da coluna do Estadão. Está falando sobre a affaire, sobre o caso Xandão, as medidas cautelares, especificamente sobre aquela que proibiu, muito confusa, muito enrolada, aquela que proibiu o uso de redes sociais pelo ex-presidente. Solta aí, Claudião. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente... Já segura de partida. E ele está apresentando e tratando, aliás, de um assunto de que falo há muito tempo, quem acompanha o nosso trabalho, e é um aspecto fundamental dos problemas nas conduções desses inquéritos pelo ministro Alexandre de Moraes. A razão por que Jair Bolsonaro é julgado no Supremo Tribunal Federal e não, sendo ex-presidente da República, conforme a lei, e não em primeira instância, ou a partir da primeira instância. Não, já começa e, portanto, termina no Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão que ele está problematizando logo de partida na conversa com a Rosiane. Solta, Claudião. Presidente da República, ex-deputado federal, ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Segura, Isso é inexplicável. Vamos deixar as coisas bastante claras aqui. Minha opinião, Carlos Andreasa, Bolsonaro é líder, foi líder de um movimento golpista após as eleições de 2022. Razão por quê? É muito importante que o seu processo se dê sob devido processo legal. Tudo correto, não pode ter erro, não pode ter vacilo, não pode ter excesso. Se você, como eu, especialmente acredita que houve um movimento golpista, a experiência nos ensina, ele está falando da Lava Jato, 13ª Vara de Curitiba, a memória da Lava Jato precisa nos ter ensinado alguma coisa. Houve muitos problemas na condução da Lava Jato. Corrupção não de roubo, corrupção no devido processo legal, desvio, excesso na forma de condução do processo. Deu no que deu. Os corruptos de repente livres, por motivos processuais, condições para que se reescreva a história. Problemas na condução do processo salvam a barra, aliviam a barra, tanto do corrupto quanto do golpista. Precisamos ter aprendido alguma coisa com a Lava Jato. Solta, Claudião. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo. Agora, um momento de temperança. Vai cobrar do Supremo. Porque Alexandre de Moraes, o Xandão, embora seja o relator, delegadão, onipresente, não age sem chancela dos pares. Essas medidas cautelares mesmo contra Bolsonaro, inclusive essa de proibição gravíssima, essa autoritária, censura prévia, essa de proibição de uso de rede social, aprovada pelos seus pares, com um voto contra, de Luiz Fux. Então, Alexandre de Moraes age, o Supremo se expande dessa forma, né? Autoritariamente contra o autoritarismo, tudo pela democracia, com a chancela do Supremo. É o Supremo que se desgasta, o Supremo que será responsabilizado por isso no futuro, por essa forma de condução, para que nós, sociedade, paguemos
a conta. Então, que isso fique claro, assim, uma observação importante. Aliás, quando se foi julgar a constitucionalidade desse inquérito fake news, o inquérito mãe, hoje é difícil distinguir um grande conjunto xandônico, de inquéritos xandônicos, mas na origem foi 10-1 para chancelar, para avalizar aquele inquérito das fake news, a forma como foi criado, de ofício, enfim, sem objeto definido. O único voto discordante, aliás, foi dele, Marco Aurélio Mello. Toca, Claudião. Essa é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático. Por aí, Claudião. Estou falando de censura prévia. Essa decisão de Alexandre de Moraes, proibindo o uso de redes sociais por Bolsonaro e com restrição à divulgação de conteúdos por terceiros, algo sobre o que não se tem controle. O Bolsonaro não tem controle sobre terceiros. Aí Alexandre de Moraes vai corrigindo, fazendo puxadinhos. O último que ele soltou, ele já soltou 2 puxadinhos, né? Tentar explicar, esclarecer a sua decisão. O último as pessoas estão tratando como, sim, agora Bolsonaro pode dar entrevista. Pode dar entrevista, Jair Bolsonaro? Continua a questão dos terceiros. Sim, o veículo de imprensa pode, o jornalismo, que o entrevistar, a emissora e tal, pode divulgar nas suas redes a entrevista. Mas e um terceiro? Está muito vago isso, continua a figura do terceiro. Um terceiro que divulgue, ele estará trabalhando por Bolsonaro, como aferir se ele está sendo instrumentalizado, se ele está instrumentalizando a entrevista para passar uma mensagem de Jair Bolsonaro. A mensagem aí das decisões de Alexandre de Moraes continua sendo, embora não explicitamente, de limitação da expressão da palavra por Jair Bolsonaro. E a questão aqui não é Jair Bolsonaro, sobre quem apenas tenho certezas. A questão aqui é sobre nós, que somos os outros. Toca, Claudião. De direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Segura, Claudião. Só para registrar aí a entrevista da Rosiane, né? E a participação da Rosiane aqui no nosso Andreasa Reage. A entrevista muito boa de Rosiane, provocando o ministro do Supremo a discutir as questões. A rigor, as questões de liberdade de expressão. Então, aqui, nosso reconhecimento, a participação direta da grande Rosiane Kennedy. Toca, Claudião. Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha o diálogo. Eu já falei aqui sobre isso, eu acho gravíssima, absolutamente desproporcional, censura prévia, proibição do uso de redes sociais e todos os desdobramentos, todos os puxadinhos autoritários que Alexandre de Moraes empilhou depois. Mas a visão, a crítica de Marco Aurélio Mello é mais ampla, pensando na obstrução de justiça, no atentado à soberania nacional, as tipificações em que se incluiu o Bolsonaro. E Alexandre de Moraes é brilhante na arte de contorcer tipos penais, quase como se fossem massinhas de modelar, na coação no curso do processo, que esse é o crime com o qual concordo ter havido, né? E por essa razão, compreensível para mim, proporcional às outras medidas cautelares, o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, as restrições de circulação. O ministro Marco Aurélio Mello, ele considera, aliás, como Fux também, ele considera isso tudo desproporcional, tá? Ele é radical na condenação ao conjunto de medidas cautelares de Alexandre de Moraes que ele coloca nesse pacote de censura. Vocês vão ver aí agora. Toca. Diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto. E esse aspecto do processo penal é importante, porque é
o lugar onde se deve ser sempre em matéria de lei, tratando do direito do outro, mas onde se deve ser especialmente estrito no processo penal, no entendimento da lei, na classificação, no uso do tipo penal, na aplicação de medidas cautelares. Quando você começa a criar muito, e Alexandre de Moraes é um criador no processo penal, você põe em xeque a questão da garantia individual, de quem quer que seja. Hoje é Jair Bolsonaro, de quem você não gosta, amanhã pode ser o cara de quem você gosta. O precedente fica. Toque em frente. Não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura considerados ares democráticos da Constituição de 1988 é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem de direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. E aí, pessoal, para fechar o Andreasa Reage de hoje, o registro de que Alexandre de Moraes fez uma primeira decisão restritiva com as cautelares, depois lançou um puxadinho adicional, tudo de difícil interpretação, e depois ainda faria um outro, aí já respondendo o embargo de declaração da defesa de Bolsonaro, tentando esclarecer, já tratei disso aqui mais cedo, sobre se estaria proibido Bolsonaro de dar entrevistas. Ele diz que não, mas é tão complicado o conjunto da sua expressão que eu considero uma temeridade. Dar entrevistas sujeito ao uso desse conteúdo por terceiros. E a definição de que esse terceiro seja um colaborador, de que esteja trabalhando para Bolsonaro, e de que o conteúdo seja uma ofensa ao Supremo, um ataque ao Supremo, essa palavra ataque muito banalizada, para mim não mudou nada. Continua a censura prévia posta por Alexandre de Moraes. Esse é o Andreasa Reage de hoje. A gente volta na semana que vem. Tchau.